E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Gentil, ao ser colocado contra a parede pelo delegado Marino, ele revela o que ele viu no dia da morte de Ágata. Marino, ao ouvir tudo, perguntará se Gentil tem como provar tudo aquilo. E Gentil afirma dizendo: "Tenho sim, eu fiz questão de guardar em um lugar seguro todas as provas, porém, essas provas irão revelar mais de um segredo, e fará com que todos fiquem chocados ao descobrirem que foram mais de uma pessoa a culpada pelo fim de Ágata." Angelina se desespera ao saber que Gentil irá revelar a todos quem foi o culpado. A empregada procura Antônio e os dois, com medo, armarão um plano para culpar Irene e livrar a cara de Antônio. Mas o vilão se arrependerá amargamente e receberá um castigo que colocará um fim na sua vida. Isso tudo poderá acontecer quando Marino, ao descobrir que Gentil estava na casa de Antônio no dia do crime, ele então decide ir até a casa de Gentil para descobrir o que ele estava fazendo lá naquele dia. Gentil, vendo Marino chegar em casa, se surpreende e pergunta: "Mas o que o senhor veio fazer aqui, delegado? Aconteceu alguma coisa?" Marino então olha para Gentil e fala: "Eu vim aqui pessoalmente porque eu tenho uma coisa muito importante para falar com o senhor, seu Gentil." Gentil, preocupado, fala: "Você pode falar do que se trata, delegado?" Mená, olhando para o delegado, pergunta: "Mas é alguma coisa grave?" Marino responderá: "Me desculpe, Mená, mas eu gostaria de falar com teu pai sozinho." Gentil olha para a filha e diz: "Mená, você nos deixe só por um momento, porque parece que o assunto que o delegado quer tratar é algo grave." Mená, mesmo preocupada, ela sai da sala. E Gentil, olhando para Marino, diz: "E então, delegado, agora que estamos a sós, me diga, do que se trata?" Marino então diz: "Eu vou direto ao ponto. Eu descobri que o senhor estava na casa dos La Selvas no dia do crime contra Ágata." Gentil, ao escutar, não consegue disfarçar a sua cara de pânico. E o delegado, ao perceber a reação de Gentil, fala: "Julgando pela sua reação, essa informação é realmente correta, não é, seu Gentil?" Gentil, preocupado, olha para Marino e confessa: "Sim, é verdade, mas não é como o senhor está pensando." Marino então diz para Gentil se explicar. E Gentil continua falando: "Eu fui lá naquele dia, mas não fui eu que fiz aquilo com a Ágata. Eu nunca teria coragem de fazer uma coisa daquela com a mulher que eu mais amei na vida." Marino, achando tudo muito estranho, diz: "Bem, eu conheço o teu passado, mas também sei que o senhor mudou. E é por isso que eu vim até aqui e não quis levar o senhor até a delegacia." Gentil agradece e fala que não foi ele, mas que ele sabia quem tinha sido o responsável. Marino fica surpreso e diz: "Então, você viu quem foi o responsável?" Gentil fala que sim e continua dizendo: "Mas, delegado, não foi só um responsável." Marino, curioso, pergunta: "Como assim, seu Gentil? Você tá me dizendo que tem mais de um culpado?" Gentil confirma e diz que naquela noite ele tinha ido até a casa da Ágata para pedir o dinheiro que ele tinha emprestado para ela. Marino o interrompe e pergunta: "E quando você chegou lá, ela ainda estava viva?" Gentil responde e diz: "Sim, quando eu cheguei lá ela ainda estava viva e eu pedi o meu dinheiro, mas ela não parecia estar muito bem, sabe? E quando nós estávamos discutindo, ela caiu da escada. Foi então que eu escutei um barulho e me escondi." Marino então revela para Gentil que realmente a Ágata tinha sido envenenada. É então que Gentil confirma e diz: "Eu sei disso, delegado. Isso porque, enquanto eu estava escondido, eu vi a Angelina. Eu vi ela se aproximando do corpo da Ágata e falando que ela sentia muito, mas que ela teve que fazer aquilo, senão seria a vida dela que iria correr um grande perigo." Marino se surpreende com essa informação e fala: "Então, foi a Angelina que envenenou a Ágata?" Gentil confirmará, dizendo:
E o que parece, delegado, é que alguém tinha mandado ela fazer isso. Marino, intrigado, pergunta quem poderia ter sido, mas Gentil diz: "Ah, isso eu já não sei." Marino, então pergunta: "Mas e os tiros? Também foi ela?" Gentil fala que não. E se aproximando do delegado, ele fala o nome da pessoa que tinha atirado na Ágata. Marino, ao ouvir, fica surpreso e diz: "Eu não acredito. Você tem certeza disso, seu Gentil?" Gentil confirma e diz: "Na verdade, depois que eu vi o que a Angelina fez, eu saí da casa. E quando eu estava lá fora, eu escutei o barulho de tiro. Foi então que eu vi essa pessoa saindo de dentro da casa com uma arma na mão." Marino olhará para Gentil e dirá: "Eu vou precisar da tua ajuda, Gentil. Isso porque, infelizmente, nós não temos nenhuma prova." Gentil concorda em ajudar o Marino, mas pergunta: "E o que você está pensando em fazer, delegado?" Marino então conta o seu plano para Gentil, e depois ele vai até a pensão. E enquanto isso, na fazenda dos La Selvas, Angelina, preocupada, diz a Antônio: "Doutor Antônio, eu não paro de pensar naquela noite." Mas antes que ela terminasse de falar, Antônio olha para os lados e diz: "Você calha essa sua boca, eu já te disse, esquece tudo e pronto, basta." Angelina, no entanto, diz: "Mas eu não consigo, e se alguém descobre?" E Antônio, olhando para Angelina, diz: "Se isso acontecer, então você faz o que nós planejamos, que irá dar tudo certo." Enquanto isso, Marino, ao chegar na pousada, ele conta para Lucinda o que Angelina tinha feito. Lucinda, não acreditando, diz: "Eu não acredito que a minha tia tenha sido capaz de fazer uma coisa dessas, Marino." Marino então fala que tem um plano para fazer a Angelina confessar o seu crime e também quem é a pessoa que ajudou a ela a envenenar a Ágata. Lucinda então concorda em ajudar Marino. Marino chamará Caio e Gentil. Caio, ao chegar, vendo Marino e Gentil, pergunta se tinha acontecido alguma coisa. Marino então fala tudo o que descobriu sobre a Angelina e sobre a armadilha que ela estava planejando para descobrir quem tinha sido o mandante. No entanto, Marino não conta para Caio da pessoa que tinha atirado em Ágata. Caio fica chocado e diz: "Mas a Angelina sempre foi muito amiga da minha mãe. Eu nunca imaginei que ela poderia fazer uma coisa dessa." Marino, então olhando para Caio, diz: "Caio, o plano é o seguinte. Eu preparei um quarto com uma câmera e você só vai ter que fazer ela confessar." Caio então concorda. "Você pode deixar, Marino, que eu vou descobrir quem foi essa pessoa que mandou ela fazer isso." Gentil então diz: "Eu também vou estar com você, Caio, até porque fui eu que vi tudo." Caio então chama Angelina. E Angelina, ao chegar na pensão, pergunta a Caio: "Mas por que você me chamou aqui, Caio? Aconteceu alguma coisa?" Caio então diz: "Na verdade, eu preciso falar com você, Angelina." Angelina, sem jeito, diz: "Pode falar, Caio." Mas Caio chama Angelina para um dos quartos e diz que é algo que ninguém pode saber. Angelina, ao chegar dentro do quarto, ela vê Gentil. E olhando para Caio, ela pergunta: "Mas o que significa isso, Caio?" Gentil então fala: "Eu te vi naquela noite que a Ágata foi envenenada e vi quando você confessou tudo perto do corpo dela, Angelina." Angelina fica chocada e surpresa, olha para Caio e pede perdão. Caio, revoltado, diz: "Como você pôde fazer uma coisa dessa contra minha mãe, Angelina? Ela era tua amiga." Angelina então confessa que não tinha nenhum outro modo. Ela diz ter sido obrigada. Caio, furioso, perguntará: "E quem foi que te obrigou a fazer uma coisa dessas?" Angelina então se lembra do plano de Antônio e diz: "Foi a Irene, Caio." Caio, em choque, diz: "Aquela víbora! Só podia ser aquela cobra mesmo." E Angelina, olhando para Caio, fala: "A Irene descobriu, Caio, que o Antônio estava sendo envenenado pela Ágata. Ela então me ameaçou
e me fez colocar o veneno no chá da tua mãe. Caio, indignado, diz: agora você vai ter que ir até a delegacia e confessar tudo. A Irene vai ter que pagar por tudo que fez. Marino, ao escutar tudo, acha tudo muito estranho, mas ele se aproveita da situação para colocar o seu plano em ação. Marino leva Angelina para a delegacia, e na delegacia, Marino fala para Caio e Gentil: agora nós já temos provas suficientes para prender a Irene. Caio então diz: eu quero ir com você, Marino. Eu quero olhar na cara daquela víbora. Marino concorda e deixa Caio ir com ele. E Gentil, vendo que não tinha ninguém perto, pergunta: mas, Marino, você não vai falar para o Caio quem atirou na Ágata? Marino dirá: esse ainda não é o momento, Gentil. E se tudo correr bem, essa pessoa vai para trás das grades também. Mas você não pode falar com ninguém sobre esse assunto. Marino vai em direção da casa de Irene, e ao chegar na fazenda, Irene e Antônio, ao ver a polícia entrando, perguntam que bagunça era aquela. Marino então diz: eu vim aqui para cumprir uma ordem de prisão. Antônio, cínico, pergunta: mas contra quem é essa ordem? Marino então olha para Irene e fala: senhora Irene La Selva, a senhora está presa pela morte de Ágata La Selva. Irene, não entendendo, pergunta: mas como assim? Marino, olhando para Irene, diz: a Angelina confessou tudo e também falou que foi a senhora que mandou ela acabar com a Ágata. Irene, inconformada, diz: mas a Angelina só pode ter ficado doida. Eu nunca dei uma ordem dessas para ela. Antônio, dissimulado, vendo que o seu plano estava dando certo, ele diz: deve ter alguma coisa de errado nisso. Irene então olhará para Antônio e dirá: faça alguma coisa, Antônio. Não fui eu que fiz uma coisa dessa. Marino então leva Irene para a cadeia. E ao chegar na cadeia, Irene é colocada junto de Angelina em uma sala. Irene, furiosa, pergunta a Angelina que mentira tinha sido aquela. Angelina, rindo, diz: eu posso até me ferrar, mas pelo menos você também vai se ferrar comigo. Irene, indignada, pergunta: mas quem foi que te mandou fazer uma coisa dessa, sua infeliz? Angelina então confessa: você não imagina quem possa ter sido sua víbora? Irene, com sangue nos olhos, diz: me diga de uma vez por todas, quem foi esse desgraçado que armou para mim, Angelina? Angelina, sorrindo, dirá: foi o próprio Antônio. É então que Antônio aparece. Irene, ao ver Antônio, diz: seu desgraçado, eu sempre fui fiel a você e você armou para mim. No entanto, Antônio se explica, dizendo: calma, Irene, você logo vai sair daqui. O Silvério vai conseguir te tirar daqui. É só uma questão de tempo. Mas o que o vilão não imaginava é que a sua casa estava para cair. Marino entrará na sala e dirá: Doutor Antônio, o senhor está preso. Antônio, indignado, dirá: mas que conversa é essa? Você ficou doido, Marino? Marino então conta o seu plano para Antônio e diz: na verdade, nós já sabíamos que não tinha sido a Irene que mandou a Angelina dar o veneno para a Ágata. Irene, olhando para o delegado, pergunta: mas por que você me prendeu então? Marino então explica: eu sabia que se eu te colocasse na mesma sala, junto da Angelina, a Angelina iria confessar o verdadeiro mandante. É então que Caio entra e, olhando para o seu pai, ele diz: você não vale nada. E Marino coloca Antônio dentro de uma das celas. Irene então fala para Marino: agora você pode me soltar, delegado? Mas Marino diz: na verdade, Irene, você também está presa. Irene, inconformada, diz: mas como assim? Eu sou inocente. É então que Marino chama Gentil e diz: acontece, Irene, que no dia que a Ágata levou os tiros, o seu Gentil viu quando você saiu da casa com uma arma na mão. Irene fala que aquilo tudo era mentira e diz:
vocês não têm nenhuma prova. Marino, contrariando Irene, dirá: na verdade, graças ao mandato que nós pegamos para revistar a tua casa, nós encontramos a arma que você usou. E também descobrimos que a pulseira que encontramos no local do crime era sua, Irene. Irene, inconformada, olha para Antônio e diz: isso tudo é culpa tua, seu desgraçado. É então que dias depois, Irene paga um dos carcereiros e pede para ele colocar veneno na comida do Antônio. O vilão então acaba tendo o pior fim dentro da cadeia, e Irene passará também o resto da sua vida na prisão. Agora me digam aqui, o que vocês acharam do final de Antônio e Irene? Foi merecido? Coloque a sua resposta nos comentários e me contem também aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. Está aparecendo para você também mais um vídeo surpreendente da novela Terra e Paixão. Clique para assistir e se inscreva no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.